Ora, bom dia a todos. Hoje tenho assim uma voz, eu sempre tive uma voz meia cavernosa, mas hoje um bocadinho mais. Mas olhem, é que tenho. Quando estava agora de manhã a ouvir o padre João Carlos, eu estava assim a pensar que o trabalho que agora vou desenvolver estava facilitado porque as intuições do itinerário de que ele falou são aquelas que nós vamos ver, mas agora organizadas na nossa catequese. Portanto, como é que nós, o que é uma catequese querigmática, uma catequese mistagógica, como é que isto o organizamos a nível do nosso itinerário de iniciação à vida cristã. Mas antes de falarmos nele, nós vamos fazer uma pequenina introdução e, olhem, não vou explicar muito o PowerPoint, porque eu disponho a que todos o possam ter. Portanto, é mais fácil e assim, ou pedimos ao Pedro que o ponha no Educris e cada um vai lá e tira, que é mais fácil. Então, vamos fazer uma pequenina introdução. O primeiro, já foi dito aqui esta manhã, é esta frase que temos aí de Tertuliano: não nascemos cristãos, tornamo-nos cristãos. Ninguém nasce cristão, mas tornamo-nos cristãos pelo encontro com Jesus Cristo, que nos introduz na comunhão com o Pai e com o Espírito, na Trindade, e através dos nossos pais, dos nossos catequistas, de tantos outros mediadores que nos ajudam a este encontro com Cristo. E como foi dito, sente-se a necessidade de uma nova visão sobre o processo de evangelização e da missão da própria catequese. Foi dito, precisamos de uma nova catequese. Precisamos de uma nova catequese. E os meus amigos também sentem que para tempos novos precisamos de respostas novas. E o tempo é novo, este em que vivemos. Então, a finalidade da catequese, que diz o diretório, está orientada para formar pessoas que conheçam cada vez melhor Jesus Cristo e o seu Evangelho de salvação. A catequese é encontro com Jesus. E não é só com Jesus, depois ele introduz-nos no mistério do amor de Deus. Porque nós não acreditamos no encontro com Jesus, mas esse encontro com Jesus tem a sua razão de ser na comunhão com Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Reparem, a oração não é Jesus. A oração que Jesus nos ensinou, a quem foi? Ao Pai. Rezamos com as palavras de Jesus, é evidente. Também podemos rezar a Jesus, podemos rezar ao Espírito Santo. Depois, eu tenho aqui, só vou enunciar os documentos que estiveram na base do nosso itinerário. O itinerário, como sabeis, é o último documento da Conferência Episcopal Portuguesa e é o itinerário que está a dar corpo aos catecismos que queremos, aos materiais catequéticos que queremos elaborar. Isto é muito importante. E só enunciar os documentos. O primeiro foi esse que tens aí, para que acreditem e tenham vida. É um documento já antigo, 2005. Eu coloquei-o aí por uma razão simples. Foi o primeiro documento que explicitamente, ao falar da catequese, foi aprovado pela nossa Conferência Episcopal. É só nesse sentido. Depois temos alguns que já conhecem. A Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, em 2013. Tens aí a data, 24 de novembro. Depois já vamos falar que ele
apresenta aí o querigma como tendo um papel fundamental também na evangelização e também na catequese. Depois temos esse documento que já foi citado e penso que todos o deviam ler, é essa carta pastoral Catequese à Alegria do Encontro com Jesus Cristo. Tem a data do centenário das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima, 13 de maio de 2017. E diz assim, eu acho que isto é fundamental, tendo em conta o que foi dito esta manhã. No início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas há um encontro com uma pessoa. E podemos dizer assim, a vida cristã é o encontro com uma pessoa. A fé é o encontro com uma pessoa. E nas nossas catequeses, o que é que devemos facilitar, e foi dito que é sempre um dom do Espírito Santo, facilitar este encontro. E a catequese necessariamente leva ao encontro com Jesus, mas agora, também vai ser dito daqui a pouco, esse encontro, meus amigos, só acontece na catequese se primeiro acontecer na vida dos catequistas. Isto é fundamental. Só acontece na catequese se também acontecer primeiro na nossa vida. Depois temos aí o diretório para a catequese, que já foi referido. Eu trouxe-o na nossa edição em português. É um livro assim um bocadinho chato de ler, porque é muito grande, mas porque é grande, não é pelo conteúdo, é porque é grande. E depois também é preciso ser muito mastigado para o compreendermos, mas isto é importante conhecê-lo. O diretório para a catequese trata do lugar central e insubstituível que a catequese ocupa na missão evangelizadora da Igreja. E voltamos à ideia, a catequese é uma caminhada que é preciso fazer e renovar. Depois temos, e aqui já nos podemos deter um pouquinho mais, já agora, este é o ser catequista. Dos catequistas que estão aqui, que estão no Coração de Maria e que estão no centro catequético, eu só vejo os daqui, mas o vosso também podeis ver todos em conjunto, digam-me lá, quem é que já fez este curso? Agora vi a pergunta ao contrário, e quem é que não fez? Parece que são mais os que não fizeram do que aqueles que fizeram. Assim está metade, mais ou menos. Metade. E quem já fez este curso, ouçam, quem já fez este curso, lembra-se da primeira catequese, ou não? Qual foi a primeira catequese? A alegria do encontro. E isto foi para quem? Para que o catequista contasse a sua experiência do encontro com Jesus. Foi ou não foi? Se nós pegarmos no primeiro tema, é muito interessante. Começa pelo chamamento e depois começa assim. O que é para mim ser discípulo? E depois pede-se, conta a tua experiência de encontro com Cristo. Conta a tua experiência. Como é a experiência pessoal de cada um de nós de encontro com Jesus? E depois todos os outros temas que vêm aqui, que são fundamentalmente, portanto, proporcionar o encontro. E voltamos ao mesmo. Não há encontro na catequese se primeiro não houve pessoal. Se não houve este encontro pessoal. Claro que este encontro pessoal, e todos temos esta experiência, cada um de nós, às vezes é mais profundo, outras vezes é mais superficial, mas temos sempre de trabalhar este encontro. Depois, pronto, temos aqui mais, vem depois o Ministério do Catequista.
Já ouviram falar nisto? O ministério do catequista. Eu só digo duas coisas muito importantes. Como existem nas nossas paróquias um ministério extraordinário, já vamos falar nisto, do ministro da comunhão, que ajuda na distribuição da comunhão, que vai distribuir a comunhão aos doentes, etc. Também a Igreja, e bem, reconhece que a catequese é um ministério, é um serviço estável que os catequistas desempenham numa paróquia. E temos de afirmar que talvez a pastoral mais organizada das paróquias, qual é? É a catequese. Porque os pais ainda vêm pedir para os seus filhos aquilo que a gente ouve muitas vezes. Aquilo que me deram a mim e aquilo que eu tive também quero dar aos meus filhos. Mas claro que precisam de caminhar com eles, mas também é outra questão. E o ministério do catequista é de facto um serviço fundamental na vida de uma paróquia. É evidente que não é para todos. Quando eu digo não é para todos, é para todos. Mas tem condições para o podermos receber. Há aqui alguns senhores padres. Quando o Santo Padre publicou este documento, que podia haver, e diz-me assim um padre lá da minha diocese: o senhor Bispo, quantos catequistas querem da minha paróquia para serem instituídos? E eu disse-lhe assim: eu quero bastantes, mas também lhe queria dizer que eu vou instituí-los não para a sua paróquia, mas para a diocese de Aveiro. E ele disse assim: assim já não quero. Entendem? O catequista instituído não é um catequista apenas ligado à sua paróquia, mas o bispo pode dizer assim: olha, naquela paróquia não tem a catequese organizada, vai lá tu organizá-la. É bom termos ideias, alguma estabilidade, ser catequista, mas isto tem, pois, na formação. E agora temos o itinerário. Este já todos conhecemos, é este livrinho, todos têm, e vamos ver um bocadinho deste itinerário, que no fundo vai concretizar aquilo que foi dito pelo Padre João Carlos. Vai concretizar. Este itinerário surge na sequência daquilo que vimos para trás e pretende criar uma catequese capaz de envolver e dar destaque à família. E eu vou dizer-vos aqui um pormenor que não é revelar nenhum segredo, mas a equipa que redigiu este itinerário, redigimos-lo com este título: Itinerário de Iniciação à Vida Cristã, com as famílias, com as crianças e com os adolescentes. E quando foi à conferência episcopal, os senhores bispos obrigaram a mudar das crianças, dos adolescentes com as famílias. Nós pensámos um itinerário que os protagonistas primeiros, quem é que deviam ser? As famílias. Os pais também não chegam, porque os irmãos também entram. E também entram os avós, e o Santo Padre tem falado muito nisto. Pronto. Mas é o que temos, e está muito bem, está muito bem. Então, diz assim, agora começa aqui a mudança de mentalidade. Eu leio. Este itinerário privilegia-se nele um acompanhamento do processo de adesão a Jesus Cristo, no qual as etapas são mais balizadas pelo crescimento da fé do que pela idade. Eu explico. Neste momento, quando fazemos as celebrações da catequese, fazemos-las para todo o grupo da catequese, ou não? Agora pensem assim: se as etapas estão mais balizadas pelo crescimento da fé do que pela idade, acham lógico que se faça uma primeira comunhão com 50 meninos todos no mesmo dia?
à medida que eles fossem crescendo, podiam fazer a sua comunhão. Isto muda, isto é preciso mudar critérios. Isto é preciso mudar critérios. Alguns já estão a rir-se. Eu falei nisto aos senhores, numa diocese, aos senhores vigários. Oh, senhor bispo, isto não pode ser. Pode e deve. Temos de caminhar para aqui. Até o micro se alterou. Até o micro se alterou. Reparem. Se nós falamos no encontro com Jesus, no seu conhecimento e na adesão a Ele, não o fazemos todos ao mesmo tempo, ou fazemos? Ou fazemos? Reparem só um dado. Neste critério, no final da catequese da infância e adolescência, o que é que está a acontecer neste momento? O crisma ou não? E o que é que acontece no domingo seguinte? Se nós começarmos a... Isto muda muita coisa. Isto muda muita coisa. Por exemplo, na minha diocese é muito comum, e normal, tanto crisma ao bispo como crisma ao vigário geral. Se avançarmos para aqui, o bispo não é o ministro único do sacramento da confirmação. Porque não é possível. Se eu tiver neste domingo um grupo de 15 e no outro domingo um grupo de 10, quem diz o outro domingo, passado um mês, isto é... As etapas são balizadas pelo crescimento da fé. E se calhar temos que dizer numa catequese aos pais de um menino, que às vezes são os pais que fazem mais pressão, o seu filho não está preparado porque vós não o acompanhastes. Não se riam, que é verdade. Olhem, isto é ou não é verdade que nós queremos sair, ouçam, é ou não é verdade que nós queremos sair do modelo escolar? Todos concordam com isto ou não? Demos passos. Eu vou dar-vos um exemplo, agora é da minha diocese. Quando foi na pandemia, não podíamos fazer primeiras comunhões com 60 ou 70 meninos. Eu tenho lá paróquias em que isto é possível. 60, 50, muitas paróquias em que isto é possível. Eu estou num conselho a fazer visita pastoral e cada paróquia, exceto uma ou duas, tem mais de 250 crianças na catequese. Crianças e adolescentes. O que significa que há... como sabem, o distrito de Aveiro foi um dos 5 que cresceu a nível de população em Portugal desde em 2021. Bem, então, como não podia ser feito, fizeram, por exemplo, estou a pensar numa paróquia em que há cá alguns, fizeram todo o mês de maio e o mês de junho, fizeram primeiras comunhões, todos os domingos, nem missa normal. Porque, reparem, a primeira comunhão, para fazer a primeira comunhão, não é preciso ser mais tempo do que a missa do domingo. Em vez de comungarem 20, comungam 25. Claro que depois é diferente. E mais passeio daqui, mais florinhas de além, mais isto aí já é diferente. Mas reparem, este ano, e o ano passado já foi, mas este ano, o senhor padre, os catequistas, quase que obrigaram o prior a fazer a primeira comunhão como em 2018. Porque tinha de ser feita a festa. Eu pergunto, reparem nisto, agora a mentalidade. Precisamos de mudar. Eu não digo se está bem ou está mal. Só digo que precisamos de mudar a mentalidade. Aquelas 60 crianças ou 70 que fizeram a primeira comunhão não estavam todas no mesmo nível de fé. Não é excluir ninguém, é evidente, mas vamos ajudando as pessoas a crescerem. Claro que isto custa, é difícil entrar na minha cabeça de bispo, é mais difícil entrar na cabeça dos padres e nos catequistas não é menos. Bem, avançamos.
Dimensões do itinerário. Primeiro, já foi dito aqui, uma catequese que participe do sonho missionário de chegar a todos. Pronto. Não vou repetir muito porque já foi dito. Depois diz, o ideal da catequese nos nossos dias é recuperar a rica tradição cristã do catecumenado. Já foi dito aqui. E queremos uma catequese adulta com cristãos adultos. Depois, uma catequese querigmática e mistagógica. Já foi dito o que era o querigma. O que é a catequese mistagógica? Depois, o que é o querigma? Eu tenho aqui algumas citações bíblicas para entender o que é o querigma. Jesus é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. O reino de Deus está aqui, convertei-vos, acreditai no Evangelho, acreditai em Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus de Nazaré passou fazendo o bem e curando a todos. Eu dou-vos um exemplo muito interessante de um primeiro anúncio, isto é, talvez de um despertar da fé diferente. A semana passada reunimos na paróquia onde estava a fazer visita pastoral as famílias de acolhimento e os jovens tinham ido à JMJ, a Lisboa. E depois passaram fotografias, falou um jovem que foi e falou também um casal. A história foi muito interessante. A senhora é que foi à espera dos jovens que vinham para a sua casa, receberam 2 rapazes e ela levava um carro e levava também os 2 filhos, um carro normal, e ela telefona ao marido e disse assim, vem cá ajudar-nos porque eles trazem 2 malas tão grandes que não cabem no carro. Bem, o marido lá foi assim um bocado contrariado. Ele não era, um bocado contrariado. Porque ele já tinha dito à mulher, agora vem para aqui uma semana, 2 jovens, não sabemos quem são, estas reticências que expõem. Bem, e lá foram 2 rapazinhos novos. Bem, lá meteram as malas, lá foram para casa e lá serviram o jantar. Ao fim do jantar, o senhor começou a falar com eles eram alemães, de onde é que são, o que fazem, e o que é que fazem? E eles não puderam dizer que não. 2 padres, 2 sacerdotes. O que é que traziam nas malas? Os paramentos. Mas o interessante, eles tinham pensado, depois contaram eles, que no último dia pensaram aparecer de cabeção à refeição. Mas como disseram que eram padres, começaram a rezar. Ao fim da refeição já deram, já agradeceram, e nos outros dias já era a mulher e os filhos a dizer assim, rezem. E ele disse assim, foi a primeira vez que eu me encontrei a sério com a oração na minha vida, porque viu gente rezar. Depois tenho procurado estar com eles, eles são da Diocese de Banhos, depois até receberam o bispo, lá numa refeição, e estiveram lá na nossa Diocese, e depois da JMJ vieram, os padres vieram para o Porto visitar o Porto, e eles foram lá visitá-los. Para este homem, foi uma experiência de primeiro anúncio. Foi uma experiência de encontro, a mulher ia à missa. E os filhos andam na catequese e são escuteiros. Mas este encontro para ele, claro que depois o pároco, que é um homem fino, dizia para mim assim, este aqui já o vou contratar para tal coisa. Claro, para o meter na paróquia, para o meter na vida da comunidade. Senão, o que é que acontece? Pronto. Ele precisa de aprofundar a sua fé. Bem, então, a nossa carta pastoral está já falado. Catequese ao serviço do encontro com Jesus Cristo. A iniciação à vida cristã. Depois vem aqui a segunda dimensão, que é a iniciação à vida cristã, diz assim, é um itinerário pedagógico oferecido na comunidade eclesial que conduz o crente ao encontro pessoal com Jesus Cristo,
através da palavra, da ação litúrgica e da caridade. A vida cristã desenvolve-se nestes 3 polos: anúncio, celebração e vida, com o testemunho de vida. E depois a missão, anunciar, não ficarmos só com o tesouro para nós, mas comunicá-lo aos outros. Então, esta é a segunda dimensão. E vem uma terceira dimensão, o que é o catecumenado. Já vamos ver depois aqui um bocadinho o que se pretende. Um novo paradigma de catequese, que é a tal inspiração catecumenal que falou o Padre João Carlos, em que se faça um despertar da fé, em que se inicia a vida cristã, que se faça um aprofundamento da vivência da nossa fé e depois sejamos discípulos missionários. Não guardemos o tesouro para nós. E vem uma outra dimensão, que é a comunidade cristã. Aqui, meus amigos, senhores catequistas, preparem as celebrações da catequese com o grupo coral, com os leitores, com todas as pessoas da paróquia. Não queiram fazer sozinhos, porque se fazem sozinhos dão nas vistas. E nós queremos que seja toda a comunidade a educar na fé. Toda a comunidade. E uma celebração da catequese tem de ser celebração também para a comunidade. É da comunidade, mas também para a comunidade. Porque diz aqui, a dimensão comunitária não é uma moldura. Sabe o que é a moldura de um quadro, não sabem? É para segurar o quadro. Mas constitui parte integrante da vida cristã. E quanto à educação para a vida comunitária, temos aí essas dimensões: desenvolver o sentido de pertença à Igreja, educar para o sentido da comunhão, formar para o sentido da corresponsabilidade. Nesta dimensão de iniciação, eu vou passar aqui a questão das famílias. Olhem, a família é o espaço privilegiado da educação da fé, não sois vós. E não é uma hora de catequese que é o espaço privilegiado da catequese, da formação cristã, da educação da fé. É a vida do dia a dia, a vida em família. Tenham consciência disto. Depois, a família é chamada a contribuir para a edificação da comunidade cristã. Mas também, e eu tenho consciência disso e todos temos, que a gente pergunta lá no nosso grupo de catequese, de 20, quais são quantas crianças têm o pai e a mãe biológicos a viver com eles? E sabemos que há muitos que não são. E o Papa Francisco também fala nesta dimensão. Situações irregulares. Chamadas de irregulares implica tomar muito a sério cada pessoa e o projeto que Deus tem para ela, com um estilo de proximidade, de escuta e de compreensão. É interessante que aquele senhor que falei do tal primeiro anúncio, também, por ele, vive numa situação destas. Mas isto não poderá impedir a sua inserção na vida da comunidade. Depois, portanto, a catequese não se pode reduzir à transmissão de conteúdos doutrinais, mas temos aí, portanto, voltar a ressoar sempre aquilo que já foi dito. Jesus Cristo ama-te. Então, tempos do itinerário. Baseado no catecumenado antigo, que foi restaurado pelo Concílio Vaticano II. O catecumenado é o caminho que um adulto não batizado deve fazer para receber o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Ouviram? O percurso que um adulto faz para ser cristão, chamamos catecumenado, que é, portanto, o tempo. E agora temos aí 4 tempos. Um tempo de despertar para a fé, um tempo de iniciação à vida cristã, um tempo de aprofundamento e um tempo de missão, de discípulo missionário. Sempre em todos os tempos, mas aqui lançar na missão.
E é isto que nós pretendemos no nosso itinerário de catequese, que vai dos 0 aos 7 anos de idade e as suas famílias, que é o primeiro tempo. Os pais devem ter o chamado livro da família. Por exemplo, vem agora aí o dia 1 de novembro. Não é o dia das bruxas, pois não. É o dia dos santos. Para mim isto é básico. Iniciação à vida cristã corresponde ao tempo do catecumenado, de descobrir quem é Jesus. Depois vem a catequese do aprofundamento, aquelas dimensões que vimos, da palavra, da oração, da celebração, que corresponde ao que nós hoje chamamos, junto à profissão de fé, fazer ali uma experiência de vida cristã a sério, para depois chegar ao discipulado missionário. Também podemos dizer que estamos a orientar tudo para que em janeiro possa sair o 7º catecismo e o 9º catecismo deste terceiro tempo e deste quarto tempo, o primeiro de cada um dos tempos. Estamos a fazer esse esforço, mas isso é outra questão. Depois temos aí o que é despertar da fé. É o número 19 do nosso itinerário. A iniciação à vida cristã é o número 21. Depois a catequese de aprofundamento, que é a mistagogia, é o 23. E o discipulado missionário é o 25. Tudo isto sempre tendo na base o tal percurso que um adulto deve fazer. Por isso é que nós chamamos catequese de inspiração catecumenal. A catequese das crianças e dos adolescentes e dos jovens tem de ser uma catequese de inspiração catecumenal. Não é um catecumenado, propriamente dito, mas ontem alguém dizia numa conferência em que estive que, por exemplo, reparem, pelo batismo, nós dizemos na catequese, e é verdade, somos filhos de Deus. Mas os outros que não são batizados também são filhos de Deus. Mas pelo batismo eu tenho consciência que sou filho de Deus. Tomo consciência que sou filho de Deus. E será que nós temos essa consciência? Entendem? E que não seja mais uma celebração. Depois, modalidades de acompanhamento. Nós queremos dar um papel fundamental à família neste itinerário. Mas vós dizeis-me assim, se, por exemplo, na minha catequese tenho 4, 5, 6 pais que matriculam os filhos, mas que eles nós não vamos abandonar os filhos, ou vamos? Mas o itinerário tem de prever também este acompanhamento. Agora, não vamos abandonar os filhos cujos pais. Agora, o que pode ser e deve ser este itinerário, para os pais, uma ocasião para eles também despertarem e aprofundarem a sua fé. E diz aí, a educação cristã das crianças e das famílias, grupo de catequese, com as crianças sob orientação dos catequistas. O grupo de catequese é o ambiente normal da catequese. Mas também há um grupo de adultos, pais, familiares e outros educadores, sob a orientação de catequistas. Trata-se de uma proposta de catequese dirigida a adultos, de modo a poderem descobrir a alegria da fé. E queremos incluir também na catequese semanal das crianças e dos adolescentes encontros para os pais. Não é encontros para preparar a primeira comunhão, ouviram? É encontros de aprofundamento da fé. Ou da descoberta. Depois, uma catequese da descoberta. É através de uma pedagogia ativa e adaptada a estas idades. Quarto tempo é o discipulado missionário. E termino. A catequese está orientada para formar pessoas que conheçam cada vez melhor Jesus Cristo e o seu Evangelho de salvação. Agora para nós. O catequista experimenta que a vinculação íntima com Jesus no grupo dos seus é a participação da vida saída das entranhas do Pai
é formar-se para assumir o seu estilo de vida e as suas motivações. Assim, podemos ser melhores mediadores de Deus junto dos nossos catequizandos. E aquilo que nós somos mediadores. Deus passa para as crianças através dos pais e através dos catequistas. E agora, apetece-me, e termino, fazer a pergunta: e que espelho de rosto de Cristo nós somos? São Paulo diz que Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Eu costumo dizer, e nós somos o rosto visível de Jesus. Queremos conhecer a Deus, olhamos para Jesus. Queremos conhecer Jesus, olhamos para os catequistas. E eu, olhando para vós, vejo Jesus de muitas caras, mas todas belas.